Olá, meus caros amigos, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai acompanhar esse vídeo, mas aqui é o velho amigo Rezende, mais uma vez falando com vocês agora através aí do nosso site de notícia do nosso amigo Valdecir Domingues, né? O Valdecir Domingues e também aí a esposa dele, são grandes profissionais na área de comunicação. E tá com um site de notícia aqui na cidade de Nova Bandeirante que tá bombando, né? Então, se você ainda não é seguidor da página aí do Nova Band Hoje, entra lá no Google e pesquisa lá Nova Band Hoje Notícia. Basta você entrar lá e fazer a pesquisa no Google, que já vai aparecer lá o site do nosso amigo Valdecir Domingues e também a Regina, que está sempre cobrindo todos os eventos que acontecem aqui no nosso município, sempre mantendo vocês muito bem informados através também das redes sociais, né, Valdecir? Então, Valdecir, eu tô aqui com meu amigo Álvaro Borges, ele que é o meu cinegrafista nesse momento, e até ele perguntou para mim por que eu larguei de ser garimpeiro para ser mecânico. Não, mas não foi assim. Quando eu fui pro garimpo, eu já era mecânico. Ser garimpeiro era um sonho de infância que a gente tinha, sabe? Só que no auge do garimpo mesmo, no final dos anos 80, durante os anos 80, né, até o começo dos anos 90, até o governo Collor de Mello, né, e depois o garimpo acabou. Então, a gente era criança na época, eu me lembro, e a gente vendia muito banana, porco, galinha, ia tudo pro garimpo, até mesmo café, tudo que você tinha, você produzia na roça, na região de Colíder, onde a gente foi criado. Até o meu amigo Álvaro Borges, que é guarda aqui do setor de obra da Prefeitura de Nova Bandeirantes, é da mesma região da gente. Tem também mais um amigo que é de lá dessa época, que é o meu amigo Baratão. Então o Baratão também conhece muito bem sobre o garimpo. E tudo que eu vou falar para vocês aqui é de extrema responsabilidade minha, tá? Então, o que que acontece? Eu fico triste, cara, quando eu vejo essas notícias nesse site de notícia como o UOL, G1, Folha e outros, repassando notícia, inventando mentira, criminalizando o trabalhador como garimpeiro, dizendo que os garimpeiros são bandidos, que eles entram nas áreas indígenas e escravizam os índios, eles matam os índios, eles torturam, eles contaminam a água, o índio toma água contaminada por causa do garimpo, que o índio não consegue mais pescar, não consegue caçar devido ao efeito dos garimpos nas áreas indígenas. Primeiro, quero dizer para vocês que isso é mentira. Garimpeiro nenhum entra dentro de uma área indígena sem o consentimento do cacique ou do líder, do pajé ou do Puxau, que eles falam também, né, que é líder lá dos indígenas. Então, garimpeiro não entra em área indígena sem o consentimento dos índios. Veja bem, vocês acham que garimpeiro vai entrar dentro de uma área indígena onde tem milhares de índios? Eles vão entrar com máquina fazendo a estrada, levando PC, outros trator, máquina de garimpo, madeireiro tirando madeira, e os índios não têm conhecimento daquilo? Óbvio que tem, é os índios que colocam. Então, pelo amor de Deus, pessoal, de acreditar na mentira e criminalizar o garimpeiro e o madeireiro como bandido. Eu faço parte da associação aqui do Novo Astro, que é uma cooperativa, já tem quase 4 anos que nós vem batalhando, lutando para ver se legaliza, para trabalhar numa área legal. Por que que tem garimpos ilegais? Por causa dos próprios órgãos públicos ambientais, tá? Que deveria facilitar para acabar com o garimpo ilegal, ou facilita, desburocratiza. Aí eles te pedem uma sessão de documento, você leva, eles pedem outro, você vai levando, vai levando. 4 anos que foi aberta a cooperativa praticamente dos garimpeiros do Novo Astro e não tem nada até hoje regular, entendeu? A documentação tá tudo cru ainda, porque não é falta de interesse de nós garimpeiros. Eu posso dizer nós garimpeiros, por mais que eu tô fora do garimpo, trabalho hoje de mecânico, mas eu faço parte da cooperativa. Se eu nunca for trabalhar lá dentro e essa cooperativa porventura vir a ser legalizada, eu fico feliz, fico satisfeito, que eu sei que eu contribuí para o melhor para os meus companheiros, o melhor para o meio ambiente, porque a partir do momento que legaliza,
O garimpeiro ele vai ter responsabilidade de reconstruir onde ele destruiu. Ele vai plantar, ele vai reflorestar, ele vai ter tempo para fazer isso. Agora o garimpo ilegal sempre vai existir se não legalizar. Não adianta criminalizar o garimpeiro, torturar, expulsar ele da onde ele está trabalhando, acusar ele de bandido, até de estupro, gente. Para que fazer essas acusações? Eu tenho certeza que 90% das pessoas que trabalham em garimpo são pessoas honestas, trabalhador como eu, que luta pelo seu pão de cada dia. São profissionais que nunca exerceu outra profissão. Eu conheço aqui mesmo no nosso município de Nova Bandeirantes, garimpeiro com 80 anos que nasceu dentro do garimpo do Juruena. Vocês acham que o garimpo do Juruena surgiu quando? O garimpo do Juruena é da época dos bandeirantes. Durante o regime militar, foi o último governo militar, foi o Figueiredo, foi criada a reserva garimpeira do Novo Astro e do Juruena, mas depois que acabou o governo militar, ficou parado ali mesmo, não legalizou nada, entendeu? Então, os garimpeiros não estão de hoje trabalhando nessas áreas ilegais, está há muitos e muitos anos, mas por quê? Os órgãos ambientais não facilitam. E quando não facilita, o que o garimpeiro vai fazer? Ele vai continuar trabalhando. Ele nasceu e se criou exercendo essa profissão. Ele não aprendeu. Muitos não sabem ler nem escrever. Eu me considero analfabeto. Tenho quinta série só. Hoje posso dizer que sou um cara analfabeto. Então, o que acontece? Essa pessoa, a maioria, não tem estudo, não tem uma outra profissão a não ser trabalhar dentro do garimpo. Então, criminalizar essas pessoas como bandido, eu sei muito bem a história, como que começou isso aí. Nos anos 90, quando foi homologado durante o governo Collor de Mello, a área dos Yanomami, onde hoje é considerado uma reserva indígena, que aquilo ali é mentira, não tem nada a ver com reserva indígena. Essa ali é a maior jazida do Brasil de ouro, diamante e nióbio, está concentrada naquela área. Eles demarcam, eles chegam nas áreas, faz uma pesquisa. Hoje não precisa lá cavucar a terra como o garimpeiro faz, o garimpeiro vai lá porque o garimpeiro não tem acesso à imagem de satélite, mas hoje o geólogo faz pesquisa via satélite. Ele não precisa de ir lá cavucar o chão para saber o que tem no subsolo. Pelas falhas geológicas que eles dizem lá, que eu não sei direito como funciona, eles conseguem saber qual que é o minério que existe naquele subsolo ali. O nosso estado do Mato Grosso, ou o nosso Brasil mesmo, é rico em recursos minerais, desde petróleo, gás de cozinha, e ouro, diamante, nióbio, prata, tudo que você imaginar de recursos minerais existe no subsolo brasileiro. A maior parte está concentrada na região amazônica. Então, ninguém está lá defendendo a Amazônia. O povo está lá defendendo os interesses deles. Agora, tirar os garimpeiros de lá e jogar os garimpeiros na rua, 20 mil homens, igual eles estão falando que tem lá dentro, entre homens e mulheres tem 20 mil pessoas, vai jogar essas pessoas na rua. E quem está lá fora? As famílias deles, que dependem deles para viver, que eles estão trabalhando para levar o pão para as famílias, vai para onde? Esse pessoal não tem profissão. Será que nós vamos, nenhum dos nossos políticos brasileiros vai se manifestar para criar um programa de amparo para essas famílias? Gente, eu dou apoio total ao índio. Ele é ser humano igual nós, igual eu, igual a você. Agora dizer que cortar reserva indígena para isolar o índio, igual tem lá na área de Yanomami, isolado para sair de lá é 3 dias de barco, de rio, descendo rio abaixo é 3 dias para sair dentro, que estão lá na divisa da Venezuela, divisa da Colômbia, lá para cima. Então, isolar as pessoas para lá, eu não acho de acordo isso aí. Não é que eu estou defendendo o garimpeiro só, estou defendendo o índio também, porque o índio é ser humano igual eu, igual a você. Desde quando o índio passou a conhecer o dinheiro e o índio foi alfabetizado, ele passou a sentir desejo de possuir bens como nós brancos possuímos. Então, essa história de isolar o índio, eu acho desumano. Ninguém está defendendo o índio igual eles estão falando que eles estão defendendo. Não está, eles estão torturando o índio fisicamente e moralmente. Porque o índio, ele quer crescer, ele quer ter o capital dele. Ele quer usufruir daquilo que nós também usufruímos. Entendeu? Então, enquanto não parar de usar o índio de cobaia em cima de reserva mineral denominada
a reserva indígena, não vai acabar a corrupção dentro das áreas indígenas. O índio ele precisa de dinheiro, ele coloca as pessoas lá dentro para trabalhar, porque as pessoas pagam para eles, as pessoas levam comida, as pessoas ajudam ele. O garimpeiro ele é solidário, eu falo para vocês, porque o pouco tempo que eu trabalhei em garimpo aqui na região do Juruena, trabalhei no sul do Pará, e eu vou dizer para vocês, se você chegar hoje no barraco de um garimpeiro, na cantina, lá de um garimpo qualquer, o cara pode estar num brefo total. Brefo que fala é quando o cara trabalha só em cima de terra cega, que ele não faz ouro, entendeu? O cara pode estar no brefo total, mas se você chegar no barraco dele, ele te oferece comida, nem que seja farinha de puba, sal e água, mas ele te oferece. Se você chega, ele pergunta se você tomou café, se almoçou, se jantou, se você estiver rodado procurando serviço, ele dá um lugar para você armar a rede lá e ficar esperando aparecer uma vaga, ou no baixão dele ou no baixão vizinho, entendeu? Então o garimpeiro ele é muito solidário. Agora dizer que não existe bandido dentro do garimpo, concordo, existe sim, como existe bandido dentro das favelas, que a maioria é cidadão de bem. O bandido vai para lá para usar as pessoas de bem, e aí acaba as pessoas de bem sendo criminalizadas como fosse bandido também, porque mora na favela. Então é assim que estão fazendo com o garimpeiro e com o índio. Estão usando o índio de cobaia, dizendo que está defendendo o índio, aí acusando o garimpeiro que o garimpeiro maltrata o índio. Não vou dizer que não tem bandido lá dentro, sim. Pode ter bandido, sim, sem dúvida. Todas as esferas da sociedade tem bandido. Aonde que não deveria ter bandido? Lá em Brasília, nos 3 poderes, é o que mais tem. A maior parte é bandido. Agora lá dentro do garimpo eu vou dizer que não tem bandido? Tem. Mas o bandido ele vai para lá para quê que ele vai? Para vender droga, para lavar dinheiro de droga. O cidadão bem trabalhador acaba sendo medido com a mesma régua do bandido. E aí quando vai os órgãos ambientais dizer que vai proteger o meio ambiente, chega lá, dinamita PC dentro de boca de serviço, explode a máquina ali, o óleo, lubrificante, a graxa, o combustível e a trincheira de ferro fica tudo no leito do rio para sempre. Quantas PC, quantas máquinas foram incendiadas e destruídas dentro dos rios, na Amazônia, em nome de defender o meio ambiente, descartando resíduo de petróleo dentro dos leitos dos rios. Está defendendo o meio ambiente? Não, está destruindo. O garimpeiro, ele tem o maior cuidado para não estragar, não jogar o óleo fora. O óleo é caríssimo, o diesel para chegar, o lubrificante. O garimpeiro ele tem o maior cuidado, porque se ele derramar óleo dentro da boca de serviço dele, o ouro flutua, vai tudo embora, não fica na caixa. Então o garimpeiro, essa história, o garimpeiro descarta óleo nas águas, é mentira. Isso aí não procede. Outra coisa, dizer que o mercúrio, ele contamina o meio ambiente, também é mentira. O mercúrio, o garimpeiro chama o mercúrio de azogue. O mercúrio é um dos materiais, eu acho, dos metais, né, mais pesado que existe. Eu não sei, eu nunca comparei o ouro, por exemplo, colocar um copo de mercúrio, um copo de ouro, passar a régua em cima e depois colocar na balança para ver qual dos dois que é mais pesado. Mas eu calculo que o mercúrio ainda é mais pesado do que o ouro. E caríssimo, a grama de mercúrio é caríssima. Então o que é que o garimpeiro faz? Ele coloca o ouro que ele tirou, ele resume o ouro com mercúrio aqui, ele faz assim, ó, vai lá dentro da cuia e torce. O mercúrio que está no ouro, ele vai despejar dentro da cuia, ele recicla todo aquele mercúrio de novo. O resto que sobrou ali naquele ouro no pano, ele leva lá no cadinho, queima, o próprio cadinho recicla de novo. Aquele mercúrio, ele sobe, ele passa do estado sólido gasoso, né, evapora e depois solidifica de novo. E o garimpeiro recicla para usar ele novamente, o mercúrio. Então o garimpeiro não descarta mercúrio também na água, isso é mentira. E outra coisa, se o garimpeiro contaminasse o meio ambiente do jeito que aí que os ambientalistas falam, os antropólogos falam, os mentirosos, os políticos bandidos, os falsos defensores do meio ambiente, os garimpeiros eram os primeiros que morriam. Eu não conheço nenhum garimpeiro que morreu intoxicado com mercúrio. Não conheço. Eu tenho 44 anos de idade, não conheço um garimpeiro que morreu vítima de mercúrio. Já vi morrer vítima de malária, de febre amarela, de outras doenças. Agora dizer que o mercúrio matou é mentira. Até mesmo quando eu trabalhei no garimpo, nós tomávamos água dos próprios postos de serviço onde nós já tínhamos trabalhado anterior, que a água estava limpa, nós tomávamos. Suja a água? Suja sim, mas dentro de 2, 3 horas a água está limpinha, é só barro, só areia agitada, aquilo ali depois limpa.
A única coisa que fica é as crateras abertas para sempre ali. Por quê? Porque é irregular. Se fosse legal, se facilitasse para o garimpeiro trabalhar e cuidar, e a hora que ele fizesse errado, que ele não corrigisse e não reflorestasse onde ele trabalhou, multar. Não, mas não faz isso. Não facilita para legalizar, para o cara trabalhar legal. Aí diz que estão defendendo o meio ambiente, não está defendendo o meio ambiente. Estão usando uma classe contra a outra, colocando o garimpeiro, criminalizando o trabalhador como se fosse bandido, colocando contra o resto da humanidade. Meia dúzia de garimpeiro que é o bandido, que é isso, que é aquilo, que é o terrorista, que leva o terror, que massacra as pessoas. É mentira. Existe bandido dentro do garimpo, existe, como existe até dentro do Palácio do Planalto, existe dentro da Câmara dos Deputados, existe dentro do Senado, existe dentro do STF, do Ministério Público. É tudo cheio de bandido lá. Até que alguém fala para mim que não é, eu vou continuar dizendo que é cheio de bandido lá, porque eu sei, eu conheço, muitos que estão lá dentro são conhecidos pessoalmente meu, entendeu? Então não tem como você dizer que o garimpeiro é bandido dessa maneira. O que que acontece? O garimpeiro está exercendo uma profissão ilegal, irregular, por causa que as nossas autoridades não se preocupam em regularizar, para gerar imposto, para gerar renda, emprego. Não, eles preferem ir lá fora, no estrangeiro, pegar dinheiro de ONG, de donos de ONG, e chegar aqui e lavar o dinheiro lá para comprar seus bens e dizer que foi investido no meio ambiente. É dessa maneira. Então esse negócio aí eu fico muito sentido quando eu vejo a maneira que é tratado o garimpeiro, gente. Fico triste mesmo com isso, sinceramente, porque eu sei que tem muitas pessoas boas que estão lá dentro trabalhando, porque nunca aprendeu a fazer outra coisa na vida a não ser aquilo. São trabalhadores braçais do passado. Quando foi demarcada aquelas áreas, a reserva indígena, já foi porque tinha minério no subsolo, o índio foi colocado de cobaia. Aqui no nosso município do Nova Bandeirante tem isso. Tem isso, aqui no nosso município. Parque Nacional de Juruena. É falso que a área indígena não tem índio que reside lá dentro, porque os índios não querem. Os índios não vão sair lá da Barra do Arinos, onde ele tem internet, tem energia, tem posto de saúde, tem a comunidade deles, tem tudo que eles precisam, tem um ônibus escolar para buscar criança, para morar isolado 200 quilômetros dentro da floresta amazônica. Nunca que o índio vai fazer isso. Uma exceção, o índio que nunca teve contato com a civilização, mas o índio que tem contato com o branco, que ele passa a conhecer dinheiro, que ele passa a conhecer carro, conhecer celular, que ele passa a comer da comida que o branco produz, ele não vai querer mais viver de agricultura primitiva. Isso aí não existe. O índio não quer mais viver daquilo que a floresta oferece para ele. Então o índio ele só está sendo usado. O que que eu falo para vocês? Eu acho que a FUNAI deveria fazer o seguinte, fazer assentamento indígena, como o INCRA faz para nós brancos, corta lá lote 10 alqueire de 21, de 42, de 84, entendeu? Alqueire. Então que a FUNAI fizesse isso também, cortasse lá, fizesse um assentamento, pegasse uma fazenda, indenizasse o dono, e aí fizesse assentamento, assentava os povos indígenas ali, ele ia trabalhar, ele ia plantar, produzir o alimento dele, ele não ia depender do governo para se manter, ele não ia depender de branco nenhum, ele ia conseguir plantar a agricultura que ele queresse plantar lá, ou de subsistência, ou a agricultura convencional, sei lá, ou se ele queresse viver de caça ou de pesca, ele ia viver, escolher a maneira que ele quer viver. Porque eu tenho certeza que todo índio que conhece um carro, uma moto, um celular, um computador, uma casa boa, ele vai querer participar daquilo ali também, como nós, entendeu? O índio não é um animal, o índio é um ser humano. A partir do momento que você isola o índio lá dentro do mato, você não está devolvendo a floresta amazônica para o índio. Ao contrário, você está devolvendo o índio para a floresta. Quando o índio vivia comendo daquilo que a natureza oferecia, foi quando Cabral chegou no Brasil, amigo, há 523 anos atrás, entendeu? Nós estamos em 2023, né? Há 523 anos atrás, o índio vivia naquela situação que Cabral encontrou eles. Não é que era a cultura indígena, não é, gente, é pobreza. É pobreza. Quem de nós
que há 40 anos atrás, 30 anos, outros 50 anos, 60, 80 anos atrás, vivia aquela vida que não conseguia comprar uma bicicleta Monarch. Só via no lombo, muitas vezes tinha um cavalo, mas não tinha uma sela, tinha que forrar com um pano, qualquer coisa, para montar no lombo de um cavalo, para ir 15, 20 quilômetros, 30, até mais, na cidade, para fazer a feira do mês ou da semana, sei lá. Quem dos nossos pais e avós que nunca fez isso? Eu fiz, eu tenho 44 anos, eu fazia isso aí quando eu era rapazinho novo, andava montado de animal, não tinha dinheiro para comprar uma sela, não tinha condições de comprar uma botina. Trabalhava muitas vezes roçando capoeira de chinela havaiana, sem camisa, não era porque eu gostava não era cultura minha, pobreza. Assim é o índio. Você acha que o índio vai querer viver aquela vida miserável que vivia no passado? Não. O índio, ele quer se integrar à nossa sociedade. Ele quer ser respeitado. Da maneira que fazem com o índio, não estão respeitando o índio. Estão isolando, estão devolvendo o índio como fosse um animal selvagem, devolvendo para a floresta, afastando da civilização. Eu acho isso aí uma extrema covardia. Então é isso aí, meus amigos, que eu tinha esclarecido. Forte abraço.